Helicóptero que caiu com o presidente do Irã era fabricado pelos Estados Unidos e não tinha peças de reposição havia quase 40 anos, entenda. Segundo um piloto de helicóptero da Força Aérea Brasileira ouvido pelo Globo, o país enfrentava condições precárias para manter as aeronaves com origem nos Estados Unidos e precisava usar engenharia reversa e peças chinesas para manter os helicópteros voando. O Irã pode ter adquirido peças originais no mercado paralelo, mas é muito mais provável que tenha comprado peças similares de mercados aliados como o chinês ou fabricado no próprio país, sem um controle de qualidade devido, afirmou a fonte. Qual era o helicóptero do presidente do Irã? O Bell 212 entrou em serviço em 1968, e na década seguinte o Irã comprou diversas unidades do equipamento, quando Shah Mohammad Reza Pahlavi comandava o país e ainda tinha relações próximas com os Estados Unidos. Mas, desde a Revolução Islâmica de 1979, que derrubou a monarquia, e as sanções impostas pelos Estados Unidos contra o programa nuclear iraniano, o país passou a enfrentar dificuldades para encontrar peças para helicópteros, caças e outros jatos com tecnologia dos Estados Unidos ainda em uso no país. Algumas das aeronaves adquiridas no início da década de 1970, como os caças F-4 Phantom e F-14, são outros exemplos de modelos norte-americanos que ainda estão em serviço no Irã. Ao longo dos anos, a frota de máquinas fabricadas nos Estados Unidos foi diminuindo, enquanto o país criava estratégias para manter parte dos equipamentos. Em 1986, teria ocorrido a última negociação secreta entre o Irã e os Estados Unidos, quando os países teriam trocado peças sobressalentes por reféns detidos por grupos apoiados pelo Irã no Líbano. Apesar disso, o país persa passou a contar com uma rede de contrabandistas, especialistas para fazer engenharia reversa nas máquinas e cópias feitas por indústrias chinesas. Polícia da Espanha impediu importação de helicópteros. Em 2011, a polícia da Espanha impediu a importação e confiscou 9 helicópteros de transporte Bell e peças sobressalentes, e prendeu 5 empresários espanhóis suspeitos de tentar exportar ilegalmente os materiais apreendidos para o Irã. Na época, o então ministro do Interior espanhol, Alfredo Pérez Rubalcaba, disse que os helicópteros, cujos primeiros donos haviam sido Israel, eram destinados ao Irã e que estavam armazenados em galpões industriais em Barcelona e Madrid. A exportação dos helicópteros e peças sobressalentes, avaliados em 140 milhões de dólares há 13 anos, era proibida pela União Europeia após as sanções estabelecidas pelos Estados Unidos. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana, Submarino. Amazon, link logo abaixo, da descrição. Boas compras. Conheça o modelo. O Bell 212 é a versão civil do helicóptero militar U-1N, segundo a Força Aérea Americana, conhecido como Twin Huey e fabricado entre 1968 e 1978. Os U-1N, bimotores, atuaram na Guerra do Vietnã, assim como seu antecessor o U-Huey, monomotor e que aparece em filmes como Apocalipse Now, 1979, e Rambo 2, 1985. Morte de presidente do Irã. Quem era o chanceler morto em queda e que foi substituído por negociador nuclear? A Bell Helicopter anuncia a versão mais recente, o Subaru Bell 412, para uso policial, transporte médico, transporte de tropas, indústria de energia e combate a incêndios. De acordo com os documentos de certificação de tipo da Agência de Segurança da Aviação da União Europeia, pode transportar 15 pessoas, incluindo a tripulação. As organizações não militares que pilotam o Bell 212 incluem a Guarda Costeira do Japão, agências de segurança e bombeiros nos Estados Unidos, a Polícia Nacional da Tailândia e muitos outros. Não está claro quantos o governo do Irã opera, mas sua Força Aérea e Marinha tem um total de 10, de acordo com o Diretório 2024 das Forças Aéreas Mundiais da Flight Global. Morte de presidente do Irã. Quem era o chanceler morto em queda e que foi substituído por negociador nuclear? Como aconteceu o acidente que matou Ebrahim Raisi?
O helicóptero que transportava o presidente caiu em uma parte remota do país, e foi necessária uma grande operação de busca e resgate de 13 a 15 horas para finalizar o resgate, já que condições climáticas desfavoráveis, incluindo neblina espessa, frio severo e chuva dificultaram os trabalhos. Quem era Ebrahim Raisi? Acusado por muitos iranianos e ativistas de direitos humanos de ter um papel em execuções em massa de prisioneiros políticos nos anos de 1980, Raisi nasceu em 1960 em Mashhad, segunda maior cidade do Irã, na região Nordeste, e lar do santuário xiita mais sagrado do país, e perdeu o pai, que era clérigo, quando tinha apenas 5 anos. Aos 15, Raisi seguiu os passos do genitor e entrou em um seminário na cidade sagrada de Qom. Enquanto era estudante, participou de protestos contra o Shah apoiado pelo Ocidente, que acabou por ser deposto em 1979 na Revolução Islâmica liderada pelo Ayatollah Ruhollah Khomeini, depois da qual ingressou no judiciário e ascendeu cedo a cargos importantes enquanto era treinado pelo Ayatollah Ali Khamenei, que se tornou presidente do Irã em 1981.